E agora nós vamos ver uma entrevista com o jornalista e escritor Ulysses Campbell. Ele que escreveu biografias sobre as vidas de 3 mulheres envolvidas em crimes: a Elise Matsunaga, Suzane Richthofen e Flor de Lis. Ele fala aqui para nós por que as pessoas têm fascínio por violência. Então, meu dia foi normal, acordei de manhã, fui pra faculdade, voltei. O crime foi em outubro de 2002. Os pais de Suzane, Manfred e Marisa Richthofen, foram encontrados mortos no quarto do casal em um bairro nobre de São Paulo. Existe uma curiosidade muito grande do brasileiro em relação a Suzane. O brasileiro tem um verdadeiro fetiche pela Suzane. Tipo, eles querem saber da vida da Suzane na cadeia, querem saber, Suzane está fazendo a faculdade, eles querem saber que curso a Suzane está fazendo. Ela quer saber com quem ela está namorando, quer saber qual é a tonalidade do louro que ela está usando. Ou seja, as pessoas tratam a Suzane como se ela fosse uma celebridade do crime. O quarto dia de julgamento foi talvez o mais cansativo. Durante 9 horas foram lidas 400 páginas do processo. Para um crime virar assunto na mídia, ele precisa ter alguns ingredientes. Por exemplo, a Suzane é uma moça bonita, era uma moça rica, ela fazia faculdade de Direito numa universidade conceituada. Então, esses elementos fazem com que as pessoas tenham uma curiosidade. É quase como se fosse algo assim de folhetim. Eles acompanham do crime, a vida dela na cadeia, fora da cadeia. A mesma coisa Elise Matsunaga. No primeiro dia do julgamento de Elise Matsunaga, acusada de matar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, uma babá do casal contou que a ré comprou uma serra elétrica um dia antes do crime. Flor de Lis teve o mandato cassado por quebra de decoro. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo Souza. Realizada nesta sexta-feira a primeira audiência do inquérito sobre o assassinato da jovem Eloá Pimentel. Existe um sensacionalismo, existe uma glamorização, eles atendem a públicos diferentes, mas eu acho que isso só existe porque tem alguém lá na ponta consumindo. Se você for ver, tem apresentação desses crimes para mídia para todo tipo de público. Você tem ele nos programas policiais da tarde, que tem como audiência a classe média, a classe mais baixa da pirâmide, e ao mesmo tempo tem também esses crimes embalados em papel de presente, nos documentários, produções muito caras, em vários episódios em que são consumidos nos streams onde o acesso é pago. Meu nome é Daniel Cravinhos de Paula e Silva. Meu nome é Suzane Luiz von Richthofen. Eu quero contar minha história. Legítima defesa policial. Parei só pra beber uma água porque eu conhecia a mulher. Na casa do traficante. Eu acho que aumentou a oferta. As pessoas consumiam antes lendo jornal, lendo livro e esporadicamente quando eles iam parar nos grandes jornais. Assim, a demanda, eu acho que a demanda sempre existiu, só que aí para atender essa demanda que sempre existiu, eles acabaram abrindo outras frentes. E que inclusive eu acho que acompanhou muito a modernidade. Se você gosta de histórias surpreendentes. No caso do maníaco da bicicleta. Ele foi acertado por um tiro de espingarda que veio do 9º andar. Todos nós temos um sentimento mórbido dentro da gente. Vocês já repararam quando tu tá na estrada, que aí tem um acidente, que aí todo mundo vai devagar, que é para olhar? Eu acho que é esse sentimento que as pessoas têm nessa hora que leva elas a ler, a consumirem produtos de true crime, o seriado, o livro. Eu diria que eu concordo com ele do começo até o fim. Acho que o diagnóstico dele é muito claro, né? Primeiro que existe demanda, né? Agora você tem uma oferta maior dessa demanda, uma oferta maior para essa demanda. Ele cita os documentários de série de true crime, como ele fala, né? na TV a cabo ou em streaming e tal. Tem pessoas que curtem muito isso, né? Depende, né? Eu gosto de filme policial, mas não gosto desse tipo de documentário, de true crime, nem cenas que têm muito sangue, muita violência. Mas muitos de nós gostamos de filmes policiais, para você entender o que aconteceu e tal. Então, eu acho que a descrição que ele faz aí vai muito ao encontro do que a gente falava no começo, né? É possível que o Freud tenha acertado,
e ao dizer que nós temos uma dimensão, ele chama de mórbida, né, na entrevista, uma dimensão mórbida. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que menina loira, rica, bonita... Dá mais ibope. Dá mais ibope. Inclusive dá mesmo, porque tem muitos crimes na periferia que não dão ibope nenhum. Né? É mais ou menos como se explode uma bomba e se mata, sei lá, 250 pessoas no Afeganistão. A mídia dá uma nota. Explode uma bomba, mata 5 parisienses. A mídia para 6 meses falando disso. Isso é a mais pura verdade. Né? Alguém pode querer justificar como for. Agora, uma coisa eu achei muito interessante, de que ele acha que na modernidade isso aumentou. Ele disse isso, né? Que na modernidade isso aumentou. Quer dizer, talvez, inclusive o fato de que a gente tem inclusive mais tempo livre, no sentido de que você tem final de semana e você tem a oferta de muita fantasia sobre isso, e você não tem isso necessariamente no seu dia a dia, né? Como guerra, execução, cortar a cabeça, abrir a barriga e deixar as vísceras penduradas, como se praticava na Idade Média, né? Leão então, comendo cristão. Leão comendo cristão em Roma e tal, e que hoje você tem, como tudo da modernidade, você tem isso numa escala industrial, gigantesca, inclusive para brincar, né? Todos os videogames que tem violência por aí. Estou dizendo que eles vão gerar pessoas violentas, mas você tem um monte de videogame que tem violência. Então, a ideia de que não exista algo no ser humano, talvez mais de um do que outros, sob influência possível do meio no qual você está, mas que exista algo no ser humano que gosta de violência, muitas vezes, eu acho difícil dizer que não existe. Então, nesse sentido, não te parece mais intrigante que as pessoas prefiram ou que exista um segmento de gente aficionada? Porque esse tipo de história tem como diferencial da ficção o fato de não ser ficção, né? Ou seja, as pessoas se sentem atraídas por esse tipo de história justamente porque elas sabem que essa história aconteceu de fato. É justamente isso que faz com que tenham pessoas que curtam muito mais documentários de true crime, como ele fala, de crimes verdadeiros, do que filmes que são ficção. Ou mesmo quando um filme de ficção, no começo, aparece uma legenda assim, baseado em fatos reais, né? Ganha uma outra envergadura o que aconteceu, né? Mesmo que seja só ficção. E por que o prazer, nesse caso, para algumas pessoas é maior? O prazer de assistir um filme sabendo que aquela violência de fato ocorreu é maior do que assistir um filme de ficção? Porque gosta de violência mesmo. Curte. Gosta de saber no imaginário que aquela pessoa foi assassinada, que foi espancada, que foi violentada, que jogaram pela janela. Gosta de pensar na arquitetura psicológica do assassino, entendeu? O que existe. Não tinha gente que escrevia cartas para o Ted Bundy e muitos outros serial killers, né? Apaixonados ou apaixonadas pelo serial killer. Então, o ser humano é meio zoado. Basta partir dessa hipótese, você explica quase tudo.